E o escrito da parede, o verso 25 desse texto de Daniel 5 diz para a gente o seguinte: o texto era mene, mene, tekel, e dependendo da sua versão, fala ufarsim ou parsim na nova versão internacional. Mene, mene, tekel, parsim. E os versos seguintes dão para a gente quais os significados dessas palavras. Versos 26 a 28 diz que mene é o seguinte: contou Deus o teu reino e ele acabou. Tekel, diz o próximo verso, pesado foste na balança e foste achado em falta. Aí vem uma palavra diferente, Pérez. Mas como assim Pérez? A gente falou parsim ou farsim. Na verdade, parsim ou farsim é o plural de Pérez. E Pérez quer dizer, dividido está o teu reino e entregue aos medos e persas. A ideia do tema dessa manhã é que nós, na realidade, não tenhamos nenhum tipo de escrito nas nossas paredes. Talvez a gente pudesse mudar o nome, ao invés de escrito na parede, para paredes limpas. Talvez a gente pudesse mudar o tema, ao invés de escrito na parede, para sem escrito na parede, porque nós não queremos ter esse tipo de escrito na nossa parede. O resultado é que Daniel conta para Belsazar quais eram essas palavras. Porque depois de ele chamar todos os sábios do seu reino, todos os magos do seu reino, ninguém foi capaz de dizer para ele quais eram os significados. Vem a rainha, provavelmente sua mãe ou sua avó, e diz para ele: não se preocupa, esses sábios não sabem, mas tem um no seu reino, porque no tempo de Nabucodonosor, seu antecessor, ele foi grande, foi colocado como chefe de todos os magos, foi colocado como chefe de todos os sábios, porque Deus lhe deu graça e sabedoria. E quando chega Daniel e fala: não se preocupe, eu vou te dar o significado dessas palavras. Ele dá os significados. E naquela mesma noite, diz a palavra de Deus nos últimos versos do capítulo 30, os persas, os medos e os persas, entraram, invadiram, saquearam, mataram Belsazar. E o reino babilônico, o império babilônico, caiu, rompeu-se e iniciou-se um novo império. A palavra de Deus sempre se cumpre. E de vez em quando vem com escritos na parede. E não é a inscrição que Deus quer para nenhum de nós nas nossas paredes. E para que isso não aconteça, nessa manhã a gente vai ver algumas coisas que nós podemos fazer para evitar que na nossa vida tenha escritos nas paredes. Se você quiser, acompanhe comigo aí, anote o primeiro pensamento para essa manhã. Valorize o que pertence a Deus. Valorize o que pertence a Deus. Belsazar tinha em posse vasos, taças preciosíssimos, vasos, taças que foram usados pelo povo judeu nas suas cerimônias, no seu culto ao nosso Deus. E que baderna, de fato, Belsazar fez com aquelas coisas. Os utensílios tinham sido tirados de um lugar sagrado e agora estavam sendo usados numa festa cheia de orgias. Olha que coisa. Material que deveria ser material usado, sagrado para adorar a Deus, sendo usado em orgias, sendo usado em algo que com certeza e totalmente desagrada a Deus. As pessoas que estavam usando esses utensílios não eram pessoas consagradas por Deus. A gente vê no povo de Israel, no povo judeu, todo um cerimonial, todas as coisas acontecendo para que alguém pudesse se apresentar na presença de Deus e de repente, se fosse bem no Brasil, eles estariam tomando cachaça com os materiais. Ou talvez usando os copinhos da ceia para tomar chá de tequila. O equivalente ao que eles estavam fazendo aqui. O equivalente ao que eles... Olha que tipo de situação. Eu sempre acho uma coisa interessante que as pessoas têm coragem e atrevimento de fazer com aquilo que a gente consagra ao nosso Deus. Eu me lembro, a ocasião, nós compramos umas cadeiras, essas cadeiras que vocês estão sentados, nós compramos 100 dessas cadeiras. Até que um dia nós estávamos lavando as cadeiras. E faltaram 4 cadeiras. Falei: quem tem coragem de roubar a cadeira de igreja? Roubar, olha o tipo de ousadia, o tipo de atrevimento. E era isso que estava acontecendo lá. Um atrevimento. Falei: isso não faz a mínima diferença. Que diferença vai fazer, né? Algo de um Deus que não se vê
de um Deus que não se pode tocar, com quem não se fala. E a palavra de Deus nos conta neste capítulo que Belsazar e todos os seus chefes, todos os seus líderes estavam adorando os deuses de ouro, os deuses de prata, os deuses de cobre, os deuses de madeira, os deuses de pedra, todos os tipos de deuses, menos o Deus de verdade. A Bíblia foi escrita com o propósito de nos ensinar a viver uma vida que agrada a Deus. Até que ponto que essa história se torna analogia para a gente? Não tem ninguém aqui pegando as coisas da igreja, não, gente? Não vou achar nem caneta, né, nas suas casas. Você já imaginou a cena? Você já imaginou a cena? A igreja passando por dificuldades financeiras e de repente aluga-se o ambiente da igreja para fazer um forró. Você ficaria escandalizado? Eu ficaria escandalizado. Esse é o tipo de situação que estava acontecendo aqui. Coisas que foram consagradas a Deus, de repente sendo usadas para algo totalmente do desagrado do nosso Deus. Se isso me escandaliza, imagina o nosso Deus. Se escandaliza você, imagina o nosso Deus em toda a sua santidade. Talvez esse seja um ótimo parâmetro para que a gente possa saber em que tipo de coisa nós estamos nos envolvendo. Sabe por causa de quê? A sua vida foi consagrada ao Senhor. A sua vida é um vaso para ser usado pelo Senhor. A sua vida é uma taça de adoração para o nosso Deus. E onde é que ela está? Onde é que ela está sendo usada? E como é que ela está sendo usada? Se você quer viver uma vida que não tem escritos na parede, valorize aquilo que pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. A palavra de Deus nos fala, 1 Coríntios 6, verso 19. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O que eu faço com a taça que Deus deu, que é a minha vida, para ser usada na adoração? O que você faz com a sua vida, que é uma taça de adoração ao nosso Deus? Que tipo de ambiente, que tipo de situação, que tipo de estado é colocado a sua vida? Que tipo de lugar a sua vida é depositada? As pessoas são muito mais importantes do que coisas, mas a realidade é que tem gente amando muito mais as coisas do que as pessoas. A gente não só faz com as nossas próprias vidas coisas que não são as coisas que Deus quer, mas como a gente desfaz da vida dos outros, que Deus também quer. O quanto é que eu e você, quanto nós nos importamos com o bem-estar de outras taças que são usadas para adoração ao Senhor. Então deixa essa taça suja aí mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. É exatamente essa a situação que estava acontecendo ali com Belsazar, e é exatamente por essas razões que chega ali Daniel e faz toda essa explicação dessa coisa que estava acontecendo e diz: o seu reino foi contado e ele acabou. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. E o que era seu, agora vai passar para ser de outro. Você já imaginou Deus falando isso com a gente? Você imaginou Deus chamando você frente a frente, mano a mano, tete a tete? E você foi pesado na balança. E o seu peso não estava real. Dizia que tinha tantos quilos. Se tivesse menos, tem muita gente que ia ficar feliz, né? Mas tem menos. Se você foi achado em falta. Você foi achado em falta. Talvez você ia ficar feliz se achasse que estava com menos peso, eu não. Já estou com muito pouco. Outra coisa, não só valorize o que pertence a Deus, mas adore somente a Deus. Segundo pensamento para a gente, adore somente a Deus. A verdade é que a gente, aqui na igreja, música é uma coisa bem valorizada. Eu sou músico, minha esposa é música, a gente valoriza bem a música, a grande parte do nosso culto e a nossa adoração ao Senhor se vem através de música. Mas música de crente é um negócio bem complicado.
Depende da época e a situação que você canta. Eu cresci numa igreja que a gente usava, não sei se você é velho o suficiente ou tem longo tempo suficiente nas igrejas, para você lembrar da época que usavam hinários nas igrejas. Para você poder cantar os hinos, eram cantados nos hinários. Eu cresci num ambiente desse, eu gostava daqueles. Muita coisa que eu aprendi da Bíblia, eu aprendi nos hinos. Mas os hinos de hoje são muito repetitivos, né? Às vezes a gente canta a mesma coisa. Vai o tempo inteiro mais ou menos desse jeito. Mas a realidade é que de vez em quando a gente não presta muita atenção no que a gente canta. E dependendo da sua escolha do repertório para aquele dia, pode ficar complicado. Por exemplo, eu me lembro de uma canção que dizia o seguinte, talvez você vai se lembrar dela. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Quem lembra dessa música? Né? E daí continua, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Foi muito cantado aí alguns anos atrás, né? O problema é que às vezes a mesma banda canta, depois vai, restitui, eu quero de volta o que é meu. Olha que situação. Depois você abre mão de tudo, você quer tudo de volta. Tudo dependendo, você tem que escolher o repertório bem escolhido, para você poder não colocar algumas coisas juntas assim. No mínimo, já é bipolar. Porque essa é a realidade que às vezes a gente vive com o nosso Deus. Porque nós cantamos uma coisa, nós dizemos umas coisas, e às vezes no repertório da nossa vida a gente coloca essas coisas tudo junto. Senhor, na hora do culto eu estou abrindo mão de tudo, eu levanto as minhas mãos, eu me rendo ao Senhor, eu me dobro de joelhos ao Senhor, eu falo, Senhor, leva tudo. Se você é mais antigo quanto eu, você vai dizer, quebra a minha vida e faça de novo, porque eu quero ser um novo vaso. A primeira marretada, você fala, não, o Senhor não faz isso comigo, não, eu estou bom desse jeito, eu não quero mudar. Onde nós estamos e como nós estamos sendo usados na adoração. Porque quando somos adoradores, né, o nosso, entre aspas, vou dizer, por modo de dizer, nosso objeto de adoração precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus não é um objeto, Deus é uma pessoa, mas é para Ele que nós devotamos a nossa adoração. E de vez em quando a gente faz isso. Uma hora a gente adora o Senhor com tudo, daí a pouco a gente começa a recolher aquelas coisas e fala, Senhor, agora não, eu preciso fazer a minha coisa. E as pessoas citam um texto que alguns até dizem bíblico, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Isso não tem na Bíblia, não. Exatamente, faça a sua parte. Nós começamos a nos colocar na presença do nosso Deus com outros valores, diferentes daqueles valores que a gente diz inicialmente que nós temos. Nós começamos a colocar diferentes coisas com valores equivalentes ao nosso Deus. E a palavra de Deus tem um nome para isso, idolatria. E idolatria pode vir de diversas situações diferentes. Não só como Nabucodonosor fez, não só como seu neto Belsazar fez, não só como muitas pessoas fazem, construindo para si deuses de ouro, deuses de prata, deuses de bronze, deuses de cobre, de madeira, de pedra. Mas a nossa família pode se tornar idolatria para a gente. Nosso trabalho pode se tornar idolatria para a gente, os nossos amigos podem se tornar idolatria para a gente, os nossos prazeres podem se tornar idolatria para a gente, os nossos recursos podem se tornar idolatria para a gente, quando começam a ocupar na nossa vida um lugar que é lugar de Deus. Às vezes abrir a boca e dizer, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão daquilo, é fácil. Mas na hora de colocar em prática, a gente tem uma grande dificuldade. Se somos adoradores de Deus, Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Belsazar louvava todos os tipos de deuses, mas não ao Deus Altíssimo. Não ao Deus Altíssimo. Se fôssemos parar e reparar e verificar com as coisas que Deus nos deu, o que nós estamos adorando, que tipo de peso iríamos encontrar nas nossas balanças? Eu me lembro, eu fui adolescente, rebelde, na juventude eu comecei a ganhar um pouco de jeito, mas tem uma parte da minha vida que se eu pudesse apagar, né, eu gostaria de apagar. Mas o que vale a pena é, pelo menos, a gente ter aprendido com as experiências. Essa a gente não pode apagar, e a gente não pode apagar.
Mas houve época na minha vida que eu estava insatisfeito com as coisas que tinha na igreja. Eu cresci numa cidade que é na beira da praia, e tudo que acontece lá acontece só em alguns meses do ano, porque é uma cidade turística. Então, às vezes as pessoas vão para lá e falam: mas esse lugar é tão bom, tão cheio, muita coisa acontece aqui. Fala: vem aqui fora da estação, que você vai ver essa cidade fantasma, né? Não tem nada. Mas durante o verão, durante as estações de férias, os barzinhos estavam lotados, as coisas estavam lotadas. Eu, sabe uma coisa? Vou parar com esse negócio de tocar em igreja, vou tocar nos barzinhos, porque lá é muito melhor, as coisas são muito mais interessantes, as coisas acontecem de forma muito melhores. E eu até tentei algumas vezes, mas os próprios amigos que iam para lá falaram: não, você não pertence a esse lugar aqui. Nem eu querendo, eu estou conseguindo. E às vezes vale a pena a gente parar e pensar. Mas eu me lembro uma ocasião, eu fui fã de alguns, se você é dessa faixa aí dos 30 e pouco para 40 e pouco, assim como eu, você lembra de algumas bandas brasileiras? Eu gostava de algumas bandas brasileiras, e eu gostava porque os caras tocavam piano do estilo que eu gostava de tocar. Não era o estilo que tocava na igreja. Então, aquelas revistinhas de música, eu estou falando dos caras que são velhos aí, que tocavam as revistinhas de música, tinha um monte de músicas interessantes, aí eu tocava algumas. Até que um dia, alguém, amigo da nossa família, ganhou um piano, e eu fui lá. Só as músicas que eu tocava, eu não podia falar a letra. Perto dos meus pais, então, né, se eu falasse, eles viravam a minha cabeça para trás. Né, que uma delas dizia o seguinte: eu espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter vendido a alma para o diabo, e coisa mais ou menos assim. Então eu só podia tocar. O pianinho era bonito, a letra não se fala tanto. E eu estava ali tocando, e de repente um dos meus sobrinhos, que na época devia ser os seus 3, 4 anos de idade, era muito, ele parou e falou: seu tio, essa música é de Jesus? Aí eu falei: ai meu Deus do céu, isso também tem que fazer pergunta difícil, né? Tem que fazer pergunta difícil. E eu parei assim um pouquinho, cocei a cabeça e fingi que não escutei, né? Continuei tocando ali, dando uma despistadinha. Aí ele perguntou de novo: ô tio, essa música é de Jesus? Aí eu falei: não, eu falei: então por que você está tocando? Eu falei: então por que você está tocando? E eu brincava com ele, hoje ele já é um rapaz de quase 30. E eu dizia para ele: Deus usa até as mulas de Balaão, né? para poder falar com a gente. Deus usa até as mulas para falar com a gente. Onde você está usando aquilo que Deus colocou em você, que é para adoração ao Senhor? Que tipo de peso vai ser encontrado na balança da sua vida? Não é se, não, é quando Deus te pesar. Quando Deus te pesar. Tem muita gente que é adorador de si mesmo, muita gente que, para esses, a mão já está chegando na parede. Mas obviamente não é o que eu e você queremos, e não é o que eu e você temos a intenção de que aconteça conosco. Amém? Amém? Que as nossas vidas sejam vidas sem escritos na parede. Que as nossas vidas sejam vidas que, se alguma coisa vai ser dita ou escrita de nós, é servo bom e fiel, entre no reino do teu Senhor. Amém? Amém? Que aquilo que Deus nos capacitou para fazer, eu amo a palavra de Deus e gosto da forma como a palavra de Deus se expressa e conta para nós daquilo que Deus é capaz de fazer. Eu me lembro de uma ocasião, não porque eu estivesse lá, mas porque eu li no livro do Êxodo, quando o povo sai daquela terra do Egito, estão no deserto, e Deus dá um projeto para Moisés, diz: Moisés, construa essa tenda, construa esse barracão, porque eu quero habitar com o povo. E Moisés devia estar com a cabeça coçando e pensando: como que eu vou fazer isso com esse povo que não sabe mais nada a não ser fazer tijolos? E ele fala: eu enchi, e ele cita duas pessoas, dois nomes, Bezalel e Aholiabe. Êxodo 31 conta essa história. Eu enchi essas pessoas com o meu espírito, para que eles sejam capazes de fazer todas as obras artísticas. Eu gosto das versões mais antigas da Bíblia que falam, para inventar invenções, e fazer todas as coisas. Eu sempre falo: Senhor, eu quero ser esse. Senhor, eu quero ser esse que vai ser cheio do teu Santo Espírito para fazer todas as coisas que o Senhor me colocar as mãos para poder fazer. E para que quando eu for pesado, eu ache no peso adequado. Para que quando eu for pesado, eu ache no peso que o Senhor espera que eu tenha. Que peso é o peso que Deus espera que você tenha? E onde é que você está? Amém, querido? Que a gente viva uma vida sem escritos na parede. Por último, não só você precisa valorizar o que pertence a Deus, adorar somente a Deus, mas você precisa atentar à palavra de Deus. Atente à palavra
de Deus. O capítulo 4 de Daniel conta uma história interessante também. É o capítulo que antecede a esse que a gente está trabalhando nessa manhã. Conta a história de Nabucodonosor, que era um todo exaltado rei, e Deus fala com ele que ele não iria viver daquela forma, e Nabucodonosor se torna como os animais. A palavra de Deus conta exatamente isso. A última parte do capítulo conta exatamente isso. Ele começa a pastar, os seus pelos crescem, ele come capim, as suas unhas crescem, mas ele tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, num aparente encontro com Deus, o Deus dos deuses, ele reconhece que só o Senhor é quem merece culto. Mas eu fico pensando e me chama a atenção, as histórias que acontecem com a família da gente, não sei quantos de vocês, mas a gente conhece muitas histórias. Eu conheço muitas histórias dos meus avós, conheço muitas histórias dos tios dos meus pais, mas a gente não sabe todos os detalhes das histórias. Mas eu me lembro uma ocasião que a gente contava uma história, que eu e meus irmãos contávamos uma história que era comum na nossa família, e nós escutávamos muito a respeito de um dos nossos, do tio-avô, tio do meu pai, e alguém estava escutando a gente contando aquela história, acabou que, por identificar a mesma história, descobriu que era parente nosso, porque ele conhecia a mesma história. Ele falou, mas tem uma coisa errada, é que isso aconteceu com o meu parente. Aí quando foi descobrir o parente, os parentes tinham os mesmos sobrenomes. E alguém que morava no sudeste do Brasil, alguém que morava em Rondônia, se encontra nos Estados Unidos e conta a história que se conhecem e que são parentes. Porque uma história chamou a atenção. Uma história chamou a atenção. Uma história. E eu fico pensando nesse caso de Nabucodonosor, Belsazar e toda essa família. Que tipo de conversa esse pessoal tinha? Porque aparentemente Belsazar não escutou essas histórias dos seus antepassados. Aparentemente Belsazar, que tinha idade suficiente para já ter nascido e já ser grandinho, não escutou essas histórias de o seu avô. E aí, o que me chama a atenção é o seguinte: o que eu passo para os meus filhos em relação à palavra de Deus? Que tipo de experiência os meus filhos têm na palavra de Deus, para saber se eles vão reconhecer o Deus que é Deus dos deuses, ou se eles vão se desviar pelos caminhos que não são caminhos do Senhor, porque eles não conhecem o Senhor, porque eles não têm experiência com o Senhor, porque eles não sabem a respeito do nosso Deus. Me encanta o coração, me alegra a alma ver as crianças recitarem textos bíblicos. Alguns fazem orações, alguns simplesmente clamam pela sua família, mas a palavra de Deus está sendo ministrada nesses corações. Em casa também? Amém. Amém. Nas nossas vidas também, sabe por causa de quê? Uma das coisas que mais me chama a atenção, e se vocês pararem para pensar, vocês vão concordar comigo, que a palavra de Deus nos mostra isso. Isso não é só a realidade nossa do século 21, e nem só foi do século passado, porque alguns de vocês nasceram no século passado. Não só é uma realidade nossa, mas é uma realidade da palavra de Deus. Não há um sequer líder na palavra de Deus, bíblico, que os seus filhos mantiveram no caminho do Senhor, de tal forma que ele pudesse ser usado como exemplo para a gente. A gente não vai achar em nenhum dos 66 livros da palavra de Deus alguém dizendo o seguinte: siga os conselhos de fulano de tal, porque os seus filhos foram filhos que deram sucesso. O sábio que nos fala, ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele for velho, ele não se desvie dele. Talvez essa foi a lição de vida que ele aprendeu pelo modo difícil de aprender, dizendo o seguinte: eu não fiz o que eu deveria fazer. Mas você precisa fazer. Você precisa fazer. Porque quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Me chama a atenção que tipo de exemplo da palavra de Deus que a gente passa para as pessoas que estão à nossa volta, que tipo de testemunho a gente vive e conta daquilo que Deus faz conosco, porque é assim que nós temos a possibilidade e o privilégio de nos atentar à palavra de Deus, para que não haja mão escrevendo nas nossas paredes. A gente precisa conhecer os feitos de Deus. A gente precisa conhecer aquilo que Deus tem trabalhado. A quantidade de filhos, de grandes homens e mulheres de Deus que não servem ao Senhor deveria ser uma vergonha para os cristãos. A gente toma mais tempo falando mal dos filhos dos outros do que orando por pais e por filhos. Do que orando por sabedoria para pais e para filhos. Belsazar não servia ao Senhor, embora tivesse acontecido diversas histórias poderosas
de Deus em volta dele. E às vezes quando a gente fala assim, fala, não, com certeza ele se lembra da história de Daniel na cova dos leões. Não, ele não tinha como se lembrar porque isso aconteceu depois. Deus fez muitas coisas no povo de Deus. Deus tem feito coisas na sua vida, querido? Deus tem feito coisas na sua vida? Você repassa isso? A sua vida vive como tal? Essas perguntas são perguntas difíceis, mas são perguntas que eu faço para mim mesmo. Onde é que os meus filhos estão sendo educados? O que eles estão vendo? O que eu estou vivendo? O que os meus amigos de trabalho estão vivendo? O que os meus colegas de escola estão experimentando? Eu fico feliz quando alguém vem e traz um bom testemunho dos membros da igreja. Eu acho isso bonito. Acho louvável, fulano de tal, que nunca tinha escutado, falou muito bem de você. E eu acho isso bonito. Porque é sinal que a gente está vivendo a nossa adoração não só no fechado das quatro paredes de um lugar, de um ambiente, mas a gente está vivendo a nossa vida e nossa fé cristã onde a gente vai. E isso é atentar à palavra de Deus. Isso é atentar à palavra de Deus. Daniel, seus amigos, Ananias, Azarias, Misael, tinham feito grandes coisas no império. Mas o ambiente que eles estavam vivendo era um ambiente de escravidão. Eles não eram livres. Eles estavam vivendo um ambiente de escravidão. Os seus nomes foram trocados para que eles pudessem esquecer as suas raízes. Aliás, o nome de Daniel é o nome que menciona Deus no próprio nome e foi trocado para Beltesazar. Bel, que era um dos deuses babilônicos, o proteja. Deus o proteja, um Deus pagão proteja. Todos os outros amigos de Daniel, os 3 amigos de Daniel, mesma história, mesmas histórias. Mas mesmo num ambiente hostil, eles estavam atentos à palavra de Deus. As coisas que aconteceram com esses 4 rapazes e Daniel na história que a gente está contando, só aconteceram porque eles estavam atentos à palavra de Deus. Eles não se misturaram, embora estivessem vivendo num ambiente de escravidão. Se você lembra bem da história, logo nos primeiros versos do livro de Daniel, tentam se trazer banquetes para que esses jovens comam. Eles falam, não, a gente vai fazer o seguinte, deixa a gente comer só a nossa salada. E alguns de vez em quando falam o seguinte, não, vamos fazer o jejum de Daniel. A Bíblia não fala em nenhum minuto do negócio de jejum de Daniel. Se existe alguma coisa, é uma dieta. É uma dieta de Daniel, mas não me vem com esse papo de jejum de Daniel, porque isso não existe. É uma dieta. Eu vou fazer essa dieta e eu vou comer essas coisas. E eles comeram isso. Eles comeram isso. E eles atentaram ao que a palavra de Deus estava dizendo. Você é fiel e sensível à palavra de Deus? Amém? Amém? Você faz aquilo que Deus manda? E quando Deus te manda fazer alguma coisa, de fato você faz com todo o seu potencial? Amém? Amém? O amém não foi tão forte dessa vez, né? Amém. E se isso exigir algum sacrifício? Amém também. Amém também. É curioso que o que normalmente a gente quer fazer para o nosso Deus é quando nos sobra, né? A gente quer fazer isso com o nosso tempo. Se me sobrar tempo, eu faço. A gente quer fazer isso com os nossos recursos financeiros. Se me sobrar dinheiro, eu faço. Sobra dinheiro? Se me sobrar, eu faço. Se me sobrar, eu me dou. Uma das razões pelas quais Deus enviou, e Ele ainda envia, seus profetas, pastores, é para que o povo de Deus esteja alerta. Beltesazar deveria estar alerta, mas ele não estava. E você também deveria estar alerta. Você está? Amém? Amém. Que a gente esteja alerta. Já é a hora de pegar essas taças e vasos e colocá-los na adoração ao Senhor. Os seus dons, os seus talentos foram te dados para adoração a Deus. Que essas taças e vasos que pertencem somente a Deus, a casa de Deus, a igreja de Deus, sejam usados rica e poderosamente para a adoração ao Senhor. Deus deu para você, só para você, para a pessoa que está ocupando a cadeira que você está ocupando neste minuto, algo que é só você que pode fazer. E se você se encolher, o reino de Deus se encolhe. Se você se encolher, o reino de Deus perde. São taças, são vasos que você precisa usar na adoração do Senhor.
para exaltar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor. É tempo de atentar à palavra de Deus ou então de esperar pelo escrito na parede. Misericórdia, né? Misericórdia. Porque você e eu, nós não queremos viver uma vida que tem escritos na parede. Amém? Amém? Que o Senhor possa nos abençoar a nessa manhã ser despertos por aquilo que Deus quer, pode e vai fazer nas nossas vidas. Eu gosto de vez em quando deixar aquilo que Deus fala no meu coração e que de uma forma um pouco mais intensa pesa para mim, porque são as coisas que Deus me cobra. Ô Flan, que tanto de adoração você está colocando, os vasos e taças que deveriam estar sendo usados para bendizer ao Senhor na sua vida. E eu espero que Deus tenha te despertado nessa manhã a usar mais e mais dos vasos e taças que são as suas vidas, engrandecendo, bendizendo, honrando, adorando e anunciando o nome do nosso Senhor e Salvador, o nosso eterno Deus. Amém, queridos? Irmãos,